Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade nas nossas aulas de LibreOffice ou de editores de texto, hoje nós iremos ver como configurar a página para impressão, deixar a página já pronta para impressão, e iremos ver também como criar tabela e como, vamos dizer assim, criar gráficos, utilizando o editor de texto. Com o LibreOffice aberto, nós precisaremos configurar as margens das páginas, ou seja, a área na qual a impressora vai utilizar para imprimir o seu trabalho. Quando nós criamos um documento no editor de texto, às vezes é necessário configurar essas margens seguindo algumas regras de formatação. No nosso caso, nós iremos configurar a página. Para isso, iremos lá em Formatar. Lá em Formatar, nós iremos na opção Página. Na janela que aparece, nós iremos ver o formato do papel, o tamanho do papel. Existem vários tamanhos de papel, mas o que nós utilizamos é o papel A4. Então, o papel A4, ele vai ter as dimensões do papel, a largura do papel, né, e a altura. Nós também poderemos ainda fazer a mudança, alternar entre retrato, a folha em pé, e entre paisagem, a folha deitada. Então, a gente também tem como configurar isso no editor de texto. Retrato, a folha em pé, e paisagem, a folha deitada. Então, temos essas duas opções. Temos ainda as margens da folha, ou seja, o local onde vai ficar o conteúdo que será impresso. Deveremos seguir algumas regras. Então, na hora de configurar um documento, a gente precisa compreender quais são essas regras. Para nós configurarmos as nossas páginas, deveremos seguir a regra da ABNT. Se for documento, então, frisando, caso seja documento, seja trabalho de faculdade, de universidade, tem as especificações e deve seguir as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT, ela diz que a parte superior, aqui tem o nome em cima, deve ser 3, e a parte esquerda deve ser 3. Então, superior e esquerda, 3 centímetros, e direita e inferior, 2 centímetros. Por que que a esquerda são 3 centímetros? Porque é o lado que é usado para fazer o encadernamento. E por que que a parte superior são 3 centímetros? Porque se for fazer o encadernamento na parte superior, caso a folha esteja em paisagem, também dá para fazer. E na parte superior é onde contém títulos e cabeçalhos. Então, sempre tem que seguir essas regras caso seja documento. Se for só um trabalho que não exija regras de configuração, então vocês podem deixar do tamanho normal. As margens, elas podem ser configuradas do tamanho que vocês quiserem, desde que não fira a regra da impressora. Se a impressora, por algum motivo, ela só consegue imprimir com a margem de 1 centímetro, no mínimo, então tem que respeitar. Então, teria que ver nas configurações da impressora qual é a margem que ela suporta. Eu aconselho sempre acima de 1 centímetro, porque se você botar inferior a 1 centímetro, corre o risco da impressora não conseguir pegar e imprimir nessa folha. Então, caso você queira experimentar em uma impressora, você pode deixar a margem um pouquinho pequena. Agora, eu mesmo aconselho que, caso vá configurar, acima de 1 centímetro.
Então, as margens é a borda da folha onde não é impresso. Então, a borda é o que a gente chama de margens, no lugar onde não vai ser impresso nada. Então, se você deixar uma borda muito pequena, corre o risco da impressora não conseguir imprimir o conteúdo que tiver dentro da página. Ele vai cortar o conteúdo. Por isso que devemos sempre manter uma margem na qual a impressora consiga identificar e imprimir o conteúdo. Então, voltando, como é que eu configuro a página? No LibreOffice, vou lá em Formatar, tem a opção Página, clico em Página, na janela que aparecer, eu vou lá na opção Página, lá no canto, lá na parte superior, tem várias janelas, eu vou na opção Página. Na opção Página, eu poderei mudar o formato da folha, o tamanho da folha. Se for folha normal, deixaremos A4. Poderemos escolher entre retrato e paisagem. Ainda poderemos escolher entre retrato e paisagem. Retrato, a folha em pé. Paisagem, a folha deitada. Poderemos ainda alterar a margem das folhas. Se for um documento de faculdade ou um documento qualquer, as margens esquerda 3 e superior 3. Inferior 2 e direita 2. Então, essa é a opção de configuração de página. No Word, no Microsoft Word, nós também temos a opção de configurar a página. Nós iremos em Layout da página. E em Layout da página, bem aqui do lado esquerdo, nós temos Configurar página e tem uma setinha. Quando nós clicamos nela, vai aparecer a janela de configuração de páginas. Como eu disse, se for um documento que nós iremos configurar a página, a margem superior é 3 e a esquerda 3. Inferior 2 e direita 2. Poderemos escolher entre retrato e paisagem. Então, temos a opção de alternarmos retrato em pé, paisagem deitado. Temos a opção de configuração do papel e temos os layouts de página. Então, nosso foco é configurar as margens. Se nós fôssemos configurar a página lá no Google Documentos, nós iríamos em Arquivo, Configuração da página. Então, se nós olharmos, as 3 aplicações também têm como configurar páginas, mas cada um num lugar diferente. Então, no Google Documentos, nós temos a opção Configuração da página. Nós clicaremos. Poderemos escolher entre retrato e paisagem. E ainda poderemos escolher a margem superior e a margem esquerda. Inferior e direita. Como é que eu sei dessas margens? Eu tenho que verificar quais são as regras da ABNT. Ou as regras da pessoa que está pedindo essas configurações. De faculdade para faculdade, pode mudar, ser diferente essas configurações de margens. Então, quando a pessoa pedir para configurar a página, tem que verificar quais são as configurações que ele exige. Então, damos OK. Configuramos a margem da página. Agora vamos na internet procurar um texto para nós transferirmos para a nossa aplicação de texto. Então vamos lá na internet, vamos procurar uma música qualquer, um poema. No meu caso, eu procurei uma música chamada Epitáfio, dos Titãs. Como é que eu faço? Eu vou com o mouse para o início do texto que quero copiar. Clico no mouse e vou puxar o mouse até o final do texto. Chegando no final do texto, eu solto o clique do mouse. Vou clicar com o botão direito do mouse. O mouse tem 2 botões. Vou clicar com o botão direito.
vai aparecer essa caixa de mensagem, eu irei na opção copiar. Copiado, vou lá no meu editor de texto, vou clicar com o botão direito e vou na opção colar. O colar, ele tem a opção CTRL mais a tecla V. No teclado do computador existe uma tecla chamada CTRL. A gente pressiona ela e clica lá na letra V. Segura a tecla CTRL e clica na letra V que ele vai dar essa opção de colar. Ele cola automaticamente. Então, tem essas opções de colar. Quando a gente clica com o mouse, ele também vai dar a opção copiar, se o texto estiver selecionado, e vai dar a opção recortar, se o texto estiver selecionado. Nós fomos na internet e nós copiamos. Poderíamos ter usado a tecla CTRL-C ou Ctrl-C. E para colar, nós poderíamos ter usado CTRL-V, Ctrl-V. Se nós quisermos recortar um texto, a gente pode utilizar a opção Ctrl+X. Então, vou só desfazer. Se eu quiser colar, Ctrl+V. Se eu quiser copiar, Ctrl+C. Se eu quiser recortar parte do texto, Ctrl+X. Então, eu trouxe esse texto para cá para que nós possamos configurar, colocar ele em colunas. Então, tem a opção de nós configurarmos o texto em coluna. Como é que a gente coloca o texto em coluna? Tem a opção formatar. Lá na opção formatar tem a opção colunas. Aqui nós poderemos escolher o texto normal, o texto com 2 colunas. Então ele vai dividir a folha em 2 partes. Em 3 colunas, divide a folha em 3 partes. Em 2 colunas, com a coluna da esquerda maior, e em 2 colunas, a coluna da direita maior. Então, nós temos essas opções. Digamos que nós vamos escolher em 2 colunas. Então, quando a gente divide o texto em 2 colunas, ele vai basicamente deixar o texto em 2 colunas. E aqui a gente pode configurar nosso texto igual nós vimos na aula anterior. Como é que eu faço para dividir o texto em colunas? Então, voltando lá no texto, selecionei, Ctrl+C copia, Ctrl+V cola. Então, quero deixar esse texto em colunas. Em layout de página no Word, lembrando, duas aplicações diferentes de texto. Então, lá no layout de página do Word, nós temos a opção colunas. Clicando na setinha, ele vai dar a opção de quantas colunas nós queremos. Então, digamos que 2. Então, ele vai dividir o texto em 2 colunas. E lá no Google Documentos, posso colar o texto usando o Ctrl+V também. E aqui nós iremos em formatar, tem a opção colunas e nós clicaremos lá na opção que nós queremos dividir em colunas. Então, dessa forma nós inserimos colunas na nossa aplicação de texto. Gutenberg, se não quisermos o texto em colunas, então, se vocês não quiserem o texto em colunas, você pode ir lá, no caso do Google Documentos, formatar colunas e escolher apenas uma. A mesma coisa você vai fazer no Word, se não quiser colunas, vai lá em colunas e deixa uma. Assim como nós poderemos fazer também no LibreOffice. Lá em formatar, colunas, deixa uma, ok. E dessa forma a gente tira as colunas do texto. Bem, após configurarmos a nossa página, agora nós iremos inserir tabela. Nós temos algumas formas de inserir tabela. Uma delas é utilizando o botão Inserir Tabela. A gente clica nele
ele vai aparecer várias opções e nós poderemos escolher entre uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas, ele sugere até 10 colunas. Então, colunas e linhas. Uma coluna e 15 linhas, 2 colunas e 15 linhas, 3 colunas e 15 linhas, 4 colunas e 15 linhas, 5 colunas e assim sucessivamente. Digamos que nós queremos 4 colunas e 10 linhas. Então, essa é a nossa tabela. E a nossa tabela nós poderemos configurar ela de várias formas. Digamos que nós queremos colocar o título na parte superior. Selecionaremos e iremos fazer um negócio que é chamado de mesclar. Quando nós inserimos a tabela, na parte inferior aparece a barrazinha para nós podermos configurar a nossa tabela. Essa barra, ela pode ser movida e pode ser colocado junto às outras barras na parte superior. É até uma forma melhor de se trabalhar. Então, eu quero eliminar a presença de colunas nessa primeira linha. Seleciona, clica com o mouse na primeira, segura e arrasta até a última. E nós iremos na opção chamada de mesclar. Mesclar é a opção de eliminar a presença de colunas. Então, nós poderemos mesclar a presença de colunas ou poderemos mesclar a presença de linhas. Então, digamos que nós queremos mesclar as linhas. Selecionamos, vamos lá na opção mesclar células. Então, automaticamente ele remove a presença de linha na coluna. Então, poderemos remover a presença de colunas na linha ou remover a presença de linhas na coluna. Ou poderemos remover linhas e colunas simultaneamente. Várias linhas e várias colunas. Então, a gente pode mesclar linhas e colunas. A primeira linha nós vamos utilizar para adicionar um título à nossa tabela. Então, digamos que nós vamos criar uma lista de produtos. A gente pode colocar produtos, pode colocar quantidade, e pode colocar o preço e aqui o valor total. Então, é uma forma de nós podermos criar tabelas para organizarmos algumas informações. Então, o produto a gente pode dizer que é arroz, feijão, óleo, açúcar, dentre outros produtos. A quantidade, por exemplo, 10 quilos. O óleo vai ser 1 litro de óleo, ele está custando R$4. E o valor, R$4. E assim nós poderemos montar a nossa tabela de produtos. Então, a tabela de compras de produtos, temos como montar essa tabela para nós podermos verificar o quanto nós gastamos. Então, a mesma coisa a gente pode fazer com as outras aplicações. No Word, nós poderemos ir em Inserir. Em Inserir, tem a opção Tabela. Nós poderemos usar a mesma artimanha. 4 colunas e ele não permite aqui diretamente você já escolher 10 linhas, mas poderemos clicar nessa opção, irmos lá para o final da tabela e usarmos a tecla Tab. Então, usa a tecla Tab do teclado sempre ao final que adiciona mais uma linha. Poderemos mesclar essas linhas selecionadas. No Word, nós temos a opção Layout
E na opção Layout, quando a gente insere a tabela, aparece a opção Layout. Na opção Layout tem as ferramentas para nós também configurarmos a nossa tabela. Fomos em Layout, procuramos a opção Mesclar Célula. Então, ele vai eliminar a presença de colunas nessa linha. Se nós quisermos eliminar linhas em colunas, a gente seleciona e vai lá em Mesclar Célula, que ele também vai mesclar as células dentro da coluna. Ele remove a presença de linhas dentro da coluna. Poderemos fazer isso em qualquer lugar da nossa tabela. Poderemos mesclar assim conforme seja a necessidade. Então, temos como configurar também a nossa tabela no Microsoft Word. No Google Documents também tem a opção de inserir, e em inserir nós temos a opção tabela. Então, 4x10. Poderemos também configurarmos a nossa tabela no Google Documents. Nós iremos lá em formatar, tabela. Na opção tabela nós iremos encontrar a opção mesclar células. Então, também no Google Documents, nós temos a opção lá em formatar a tabela, a opção de mesclar célula. Então, nas três aplicações, nós poderemos trabalhar também com tabela. Poderemos inserir tabela, mesclar célula, poderemos dividir célula, então são várias opções. Digamos que eu quero adicionar outra coluna, dividir essa coluna em duas. Nós vamos lá em formatar, tabela, e vai aparecer a opção de inserir coluna à esquerda ou inserir coluna à direita. Então ele vai estar inserido novas colunas. Então tem como a gente dividir a coluna, inserir uma nova coluna. Assim como nós também poderemos fazer essa inserção de coluna no LibreOffice. Então, aqui na parte inferior nós temos coluna após, inserir uma coluna após. Então, automaticamente ele já insere colunas. Assim também no Microsoft Word tem como nós inserirmos, né, uma nova coluna. Temos aqui inserir abaixo, inserir à esquerda, inserir à direita. Digamos que nós queremos inserir à direita. Então, automaticamente ele já insere uma coluna. Temos como inserir colunas. Mesclar, inserir. Então, dessa forma a gente insere colunas. Outra opção é se eu quiser gerar um gráfico. Para inserirmos um gráfico no LibreOffice, nós iremos em inserir, tem a opção gráfico, e aqui nós poderemos configurarmos o nosso gráfico com as informações que nós quisermos. Tem a opção da tabela, você pode selecionar a tabela, você clica no gráfico, clica na opção, e lá tem a opção tabela de dados, e na tabela de dados nós poderemos estarmos inserindo as informações que a gente quer. Aqui a categoria ele chama de linha, nós poderemos criar um gráfico específico sobre determinadas opções. Então, a gente insere os valores, as categorias, e depois os valores. Então, a gente pode estar nomeando. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril. E aqui nós temos os valores. Poderemos nomear as colunas das cores.
tem como nós configurarmos essas opções. Então, poderemos dizer que estamos verificando a média dentro dos meses, e dentro dos meses a gente pode adicionar as notas que vocês têm. Outra forma é, por exemplo, ao invés de janeiro, fevereiro e março, poderia fazer uma lista de alunos. Joaquim. E ao invés de notas, poderemos colocar as disciplinas. Então, dessa forma, nós poderemos estar verificando um gráfico com as notas que nós escolhemos. Então, tem como nós criarmos os nossos gráficos e editarmos os gráficos. Como é que eu faço para inserir um gráfico no LibreOffice? Vou lá em Inserir, lá em Inserir tem a opção Gráfico. E quando inserir o gráfico, eu clico com o direito em cima das opções e posso vir em Tabela de dados. E assim conseguirei modificar essa tabela de dados. Outra coisa que eu poderei fazer é clicar com o direito e Tipo de gráfico. Poderei estar alterando o tipo de gráfico que eu inseri. Por exemplo, gráfico de pizza. Tem como eu inserir o gráfico de pizza. E no gráfico de pizza nós poderemos estar modificando as informações. Vamos em dados de tabela e poderemos também modificar essas informações. Por exemplo, português, o mesmo exemplo, matemática e inglês. Então, poderemos alterar essas informações. Outro, clicando em cima do gráfico, tem a opção de fazer algumas configurações. Por exemplo, inserir o rótulo de dados. Ele vai mostrar os valores dentro do gráfico. Clicou com o botão direito do mouse e foi em Inserir rótulos de dados. Clica com o direito, Inserir rótulos de dados. Ele mostra os valores do gráfico. Então, tem como nós também modificarmos o gráfico do nosso trabalho. Posso inserir gráfico também no Word? Podemos. No Word, para nós inserirmos um gráfico, nós iremos lá em Inserir. Teremos a opção Gráfico. E aqui nós poderemos escolher entre colunas, um gráfico de colunas, por exemplo, ou um de pizza. Digamos que nós vamos escolher um de colunas. Escolheu, vem em OK. E quando inserirmos o gráfico, vai aparecer essa tabela, onde nós teremos que dizer, por exemplo, o que vai ter nessa coluna, digamos que é o nome, e aqui a gente coloca, por exemplo, as disciplinas. E dessa forma nós inserimos um gráfico no Word. Então, inserir gráfico é a coisa mais fácil que tem. Aqui nós poderemos ainda editar o nome do gráfico, mapa de notas, por exemplo. Eberg, insere um gráfico de pizza. Né? Então, vamos em Inserir, Gráfico, escolheremos um de pizza. Tem várias opções de gráfico de pizza. A mesma coisa. E aqui nós vamos colocar a legenda notas. Digamos que seria a média dos alunos. Média mensal. E aqui teremos as médias. Vamos botar as médiazinhas mais bonitas. Feito isso, teremos nosso gráfico com as notas dos alunos. E se quisermos que apareça as notas, nós iremos clicar com o direito e adicionar rótulos de dados. E assim a gente insere também o gráfico no Word.
Como é que a gente insere gráfico, por exemplo, no Google Documentos? Nós vamos lá no Google Documentos. No Google Documentos, nós iremos em inserir gráfico. Aí ele dá a opção, gráfico de barras, de colunas e de pizza. Então vamos inserir um de colunas. Poderemos editar esses dados. Ele dá a opção de gráfico, poderá inserir gráfico de barras, de colunas, linhas e pizza. Os gráficos que nós inserimos aqui, eles são muito complexos de estar alterando, de estarmos fazendo as alterações. Posteriormente, nós iremos trabalhar com planilhas, e quando nós estivermos trabalhando com planilhas, eu mostrarei a melhor forma de inserir gráficos com o Google Documentos. Para trabalhar com o Google Documentos, você pode inserir os gráficos, contudo, você não vai ter muita opção de configuração. Posteriormente, nós veremos como é que insere os gráficos utilizando planilhas. Então, quando nós estivermos utilizando planilhas, a inserção de gráfico vai ser 100% perfeito. Então, no momento, nós iremos só ver a opção onde nós inserimos os gráficos no Google Documents. Assim como quando nós estivermos trabalhando com planilha eletrônica nas outras aplicações, então eu também irei mostrar como gera gráfico com eles com maior facilidade. Bem, gente, agora vamos ver como é que a gente configura a numeração de páginas. Às vezes nós vamos fazer trabalho da escola, ou trabalho da faculdade, ou documento, que exige que o documento tenha numeração de página, tenha as páginas numeradas. Então, para numerar as páginas, a primeira coisa que a gente tem que fazer, por exemplo, se o documento, desde o princípio, for necessário ter numeração, o procedimento é simples. Se você quiser inserir numeração em um documento, vou só fazer a cópia aqui dos dois documentos. Então, digamos que esse aqui é o documento sem título 3. Nós queremos inserir numeração, numerar as páginas em todas as páginas. Então, digamos que a numeração vai começar aqui embaixo, na parte de baixo. No rodapé, eu dou 2 cliques. Para me numerar, começando da terceira página, o procedimento vai ser o seguinte. Vou lá para o final da segunda página. Vou clicar lá no final da última palavra da segunda página. Vou lá em inserir. Em inserir, temos a opção de mais quebras e vou utilizar a opção quebra manual. Então, para inserir números a partir de determinada página, a gente precisa quebrar a página. Então, nós vamos quebrar a página e vamos ter quebra de página. O estilo vai ser o índice. E vou começar a contar do número da página, que vai ser a página 3. Então, nós fomos lá em quebra de página, o índice, e dissemos que seria da página 3. Então, ao inserir a quebra de página, nós estamos dizendo de onde vai começar, vamos dizer assim, o início das páginas que eu quero numerar. Então, eu vim para o final da segunda página, fui lá em inserir, mais quebra e utilizei quebra manual. Em quebra manual, eu deixei quebra de página, escolhi o índice e acrescentei o número da página que eu quero. Então, esse é o primeiro procedimento. Eu cliquei na opção mais, vai aparecer essa janela. E nessa janela eu vou inserir número da página. E automaticamente vai começar lá da terceira página do número 3. As páginas anteriores não vão apresentar a numeração. Como é que eu faço para inserir o número de páginas? Simples, vou lá para o final da página que eu quero que a seguinte comece a numerar. Eu quero que a terceira página, que a numeração comece da terceira página. Vou lá para o final da página anterior, lá para o final. Vou lá em inserir, quebra
e vai ser uma quebra manual. Na quebra manual, eu vou dizer que vai ser no índice, vou alterar o número da página e vou dizer que a página vai começar da terceira. Se fosse da quarta página, colocaria quarta. Se fosse da quinta, quinta página. Então, só verificar de qual página vai querer começar a numeração. Feito isso, dá um OK. Após ter feito isso, nós vamos lá onde tem cabeçalho índice. Se eu quiser colocar a numeração no cabeçalho, eu vou lá em cabeçalho. Se eu quiser colocar a numeração no rodapé, aí eu vou lá no rodapé. Então, digamos que vai ser no rodapé. Eu clico no sinalzinho de mais, vai aparecer a opção onde vai ser numerado. Clicarei lá na janelinha, vou lá em inserir número da página. E assim eu insiro o número da página no rodapé. Se eu quisesse no cabeçalho, eu teria vindo em cabeçalho índice, clicaria no mais e seguiria o mesmo procedimento. Então, dessa forma, a gente insere o número de páginas. Também, se eu quisesse todas as páginas numeradas, então, eu simplesmente iria lá no rodapé e iria lá inserir o número da página e inserir o número da página. Se eu quiser inserir o número na página e seja uma numeração convencional, no cabeçalho eu tenho a opção, acima do texto, dou 2 cliques nessa opção, ele vai aparecer cabeçalho. Eu clico no mais e vai aparecer essa janela, vou clicar nela e vou lá inserir número de páginas no cabeçalho. Gutenberg, eu não quero no cabeçalho, eu quero no rodapé. Vou lá na parte de baixo da página, vou lá no sinalzinho de mais, clico nele e vou agora na setinha e vou lá em inserir número de páginas. Inserir o número no rodapé. Todas as páginas no rodapé vai conter números. Gutenberg, mas eu quero começar da terceira página, quero inserir números da terceira página. Então, para inserir números da terceira página, nós iremos lá no final da segunda página. Iremos no final da segunda página. Vamos clicar lá no final. Vamos lá em inserir. Na opção inserir, nós vamos inserir mais quebras. E nós vamos inserir quebra de página manual. Então, nós vamos inserir quebra de página manual. Então, ele vai perguntar, tem algumas opções, nós vamos utilizar quebra de página. O estilo vai ser índice. Por que índice? Porque é o início, de onde vai começar a quebra de página. Então, a quebra de página vai começar lá da terceira página, do índice, ele vai ser o índice. Então, nós vamos alterar o número de páginas. E nessa opção, nós vamos utilizar a terceira opção. Então, ele vai começar da terceira página. Então, da terceira página, nós temos a opção de inserir a numeração. Na parte superior, eu dou 2 cliques aqui em cima, vai aparecer cabeçalho do índice. Clique em adicionar se eu quiser numerar na parte superior. Só que a maioria dos documentos, dos livros, eles são numerados na parte inferior. Então, na parte inferior da terceira página, eu irei dar um clique. Quando aparecer essa opção, tem lá, rodapé índice. Eu vou clicar no sinal de mais. Clicando no sinal de mais, é como se ele criasse uma opção para você inserir nessa opção aqui embaixo. Então, ó, lá no rodapé, eu vou clicar na setinha, vou em inserir número da página. Então, a página 3, número 3. Se nós olharmos nas páginas anteriores, não vai conter número de página, nem na parte inferior, no rodapé, nem no cabeçalho. Gutenberg, se eu quisesse começar da página 4, então, se quiséssemos começar da página 4, vamos experimentar. Eu quero começar a numerar da página 4, página 2, página 3, do mesmo procedimento. Vou lá para o final da página, vou lá em inserir, mais quebra, quebra manual, quebra de página, e nós vamos dizer que o estilo é o índice, e vamos alterar para
4. Então, a numeração vai começar da página 4. Dou OK. Vou lá para o rodapé, onde eu quero inserir o número de páginas. Vou clicar no sinalzinho de mais. E aqui eu vou clicar agora na setinha para baixo. Vou lá inserir o número da página. Para inserir quebra de página no Word, também o procedimento não é muito diferente. Segue os mesmos princípios. Então, para inserirmos a quebra de página no Microsoft Word, nós também seguiremos os mesmos procedimentos. Iremos lá para o final da página que você quer quebrar a página. No Microsoft Word, para nós fazermos a quebra de página, nós iremos lá para a página que nós queremos fazer essa quebra. Vamos lá para o final da página. Vamos lá em Layout da página e lá tem a opção Quebras. Dentro dessas quebras, nós temos a opção Quebra a página, né? E próxima página. Então, ele vai quebrar a página e vai passar para a próxima. Então, a opção que nós iremos utilizar é quebra de página e com a opção quebra de seção. Então, nós iremos usar próxima página e assim, automaticamente, ele quebra a página para que a gente possa fazer os outros procedimentos. Então, quando você quebra a página no início de sessão, você vem nessa opção aqui onde tem mesmo que sessão anterior. Se nós olharmos, quando você quebra a página e cria uma nova sessão, na parte de baixo, quando você clica no cabeçalho da página seguinte, onde vai ser feita a numeração, tem a opção vincular ao anterior. Nós não queremos que essa página seja vinculada à anterior, então nós vamos desmarcar essa opção, para que ela não tenha vínculo com a página anterior. Então, a gente pode fazer isso tanto no cabeçalho como no rodapé para evitar que ela ganhe vínculo com a página anterior ou com a seção anterior. Então, nós vamos remover esse vínculo. Então, uma vez que você removeu, agora nós poderemos inserir a numeração de página. Então, removeu, vamos lá em número de páginas. Você pode escolher se a numeração vai ser no início da página, ele vai dar 3 opções no início da página, ou se vai ser no fim da página, ou seja, se vai ser no cabeçalho ou se vai ser no rodapé da página. Então, vamos dizer que nós vamos escolher no rodapé do lado direito. Outra forma é você utilizar a formatação do número de páginas. Então, você pode escolher a numeração da qual vai começar. Mas vamos utilizar no fim da página e vai começar da página 3. As outras páginas não conterão numeração. Então, é muito simples. Caso você queira, você pode estar formatando esse número. Clica com o botão direito em cima dele e tem a opção formatar número da página. Você pode estar fazendo algumas alterações, ou iniciando de um número diferente. Mas como a página é 3, a gente pode começar da 3. Então, qual é o procedimento para numerar a página no Word? Vamos lá para o final do texto da página. Né? Vou lá para o final da página, vou lá em Layout de página, vou lá em Quebra e vou utilizar a quebra de seção, próxima página. Utilizei seção, próxima página. Vou no cabeçalho e vou tirar esse vínculo. Não vou vincular a página anterior. Qual é a página anterior? A página que eu não quero numerar. Então, vou desmarcar. Vou lá no rodapé e vou também tirar esse vínculo. Tirei o vínculo. Agora, o próximo passo é inserir o número de páginas. Vou lá na opção número de páginas, ou número de página, escolho se a numeração vai ser na parte superior ou na parte inferior. Se vai ser no cabeçalho ou no rodapé. Então, vamos lá para o rodapé, o fim da página, e a gente pode escolher entre essas opções. Tem que verificar qual é a forma correta que quem vai receber prefere. Então, a maioria escolhe do lado direito da página. E aí, ele vai numerar e vai ignorar as páginas
anteriores. Então, nós vimos no LibreOffice e vimos também no Word, LibreOffice Writer e no Microsoft Word, as duas formas de numerar a página.